meus amados queridos irmãos, pessoas amigas. Este é o nosso Porções Diário da Palavra. Quero ler hoje o que está escrito no livro de Provérbios, no capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo de número 14. A palavra do Senhor diz assim para nós: Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele. Desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles, se não fizerem alguém tropeçar. Porque come o pão da maldade e bebe o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Amém. Esse é o texto da palavra de Deus para nós. O livro de Provérbios é um livro de ensinamentos, livro de instruções, e é muito importante para nós, quando podemos nos voltar para ele e poder desfrutar desses ensinamentos tão preciosos para a nossa vida. Podemos perceber que são ensinamentos práticos, a maneira como nós podemos e devemos desenvolver a nossa vida. Você vai encontrar ensinamentos que eles dizem respeito à sua mente, ao seu coração, ensinamentos que dizem respeito à sua alma, à eternidade, à vida familiar, à vida conjugal, à vida com Deus, a maneira de a gente poder desenvolver a nossa caminhada. E aqui, neste texto especificamente, nós encontramos dois grupos bem distintos, onde fala a respeito dos justos e onde fala a respeito dos ímpios. E nessas duas vertentes, nós podemos considerar que a palavra de Deus, primeiro, vai apresentar para nós o lado ruim, negativo, a realidade de uma situação que nós não devemos, de forma alguma, caminhar, de forma como nós devemos seguir nesta direção, né, porque fala sobre a caminhada dos ímpios. Você vai encontrar aqui o texto dizendo, de maneira bem específica para nós, não ande na vereda dos ímpios. Vai dizer o texto, nem siga pelos seus caminhos. Evite o caminho dos maus. Né? Vai mencionar para nós, não passe por ele. E desvie-se completamente e passe longe. Então a palavra está dizendo para nós sobre a realidade daquilo que nós precisamos evitar, distanciar. Nós queremos, na verdade, que não seja parte da nossa vida ou do nosso caminhar. Também nós encontramos a maneira pela qual a palavra de Deus vai descrever as ações dos ímpios. E aqui nós temos pelo menos 3 destaques no texto falando sobre essa realidade. E aí, por exemplo, diz aqui o texto, os maus não dormem se não fizer o mal. Pode pensar nisso? A pessoa ela está maquinando, ela está ali pensando o que ela pode fazer e ela sempre vai estar querendo realizar algo ruim contra o seu semelhante. Também diz aqui o texto, o sono foge deles se não fizer alguém tropeçar, percebe? Então, são ações como resultados dessa caminhada, desse posicionamento, né? Dessas escolhas, da forma como a pessoa desenvolve a sua vida. E aí você olha a sociedade. Quantas pessoas que nós podemos ver que estão seguindo nesta direção? Caminho mau, são ações ruins, são escolhas completamente equivocadas e o resultado não pode ser diferente. Resultado é desgraça, resultado é violência, resultado é maldade, crueldade, invade a casa de pessoas e aí você pode considerar tantas consequências ruins que têm acontecido na sociedade por conta do caminho dos ímpios. Mas aí a palavra de Deus fala dos justos. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Essa é a diferença, que o justo,
Ele, na verdade, ele quer cada vez mais viver uma vida transparente, uma vida que expresse a sua integridade, a sua maneira de viver, o seu comportamento, as suas escolhas, as suas ações, a maneira de poder fazer o bem, de falar coisas boas, de sempre estar desejando o bem. Então, aquilo que é o seu planejamento de vida é ser uma pessoa boa e fazer o bem para todas as pessoas. Posicionamento justo. E aí nós vamos entender que a palavra de Deus ela faz a menção no Antigo Testamento de justos e ímpios, o que o Novo Testamento fala dos salvos e dos perdidos, daqueles que têm a vida com Deus, daqueles que não têm a vida com Deus. E eu gostaria de chamar a sua atenção, porque a maneira pela qual o cristão deve viver é pautado pelo exemplo do justo, porque cada vez mais ele quer apresentar Cristo na sua vida, quer, na verdade, servir de referencial, quer demonstrar que a sua vida, de fato, ela é comprovada por aquilo que fala e por aquilo que vive. Então, não há nada a esconder. Diferente do ímpio, porque o versículo 19, ele vai apresentar para nós que o caminho dos ímpios é como a escuridão. Sem eles, nem eles sabem, na verdade, no que tropeçam. Então, quando nós lemos lá João capítulo 3, fala que, na verdade, as pessoas que querem viver longe do Senhor Jesus, que não creem em Jesus, essas pessoas querem cada vez mais viver uma vida completamente na escuridão, né, para que as suas obras elas não sejam reprovadas. Quer viver dessa forma, quer caminhar dessa maneira. Infelizmente, muitos são os que caminham dessa forma. Gostaria de terminar, porque a palavra de Deus fala que há recompensa para os justos e há recompensa para os ímpios. Quando lemos nos textos sagrados, a palavra de Deus diz que os ímpios não subsistirão na congregação dos justos. E assim, então, naquele grande dia, naquele grande momento de separação e seleção, a palavra de Deus diz que haverá recompensa para o justo e recompensa para o ímpio. Então, que Deus te abençoe e que você seja esse justo, que o seu caminhar seja como o caminhar do justo, que você cada vez mais brilhe, 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 como está descrito no texto, até que seja comparado a um dia claro. Quero convidar você, nós vamos juntos orar nesse instante. Senhor Deus, Pai amado, eu quero agradecer pelo dia de hoje, pela Tua misericórdia e graça e pela maneira como a Tua palavra descreve a vida do justo, a vida do ímpio. Deus, que o Senhor nos ajude a sermos cada vez mais semelhantes, ó Deus, ao que o Senhor de fato estabeleceu pela Tua palavra, a nos identificarmos, a de fato, Deus, nós representarmos Jesus Cristo verdadeiramente neste mundo. Abençoa, Deus, o Teu povo, abençoa a Tua igreja, seja, Deus, com todos nós, porque queremos, ó Deus, ajustar a nossa vida e queremos, ó Deus, corrigir posicionamentos e queremos, ó Deus, nos afastar dos caminhos maus, dos desvios e atalhos que nos são oferecidos todo dia, Deus, para nós estarmos somente andando no caminho do justo, no caminho correto, no caminho que agrada ao Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, pedimos no nome de Jesus. Amém. Grande abraço para você, que Deus abençoe sua vida e a sua família, e assim, então, até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.